Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da Seara de Jesus. Hoje recebi um convite para fazer uma aula para vocês do Mediúnico. Isso é muito bom, primeiro porque essa turma é bastante engajada, bastante dedicada, e também porque toda vez que nós temos uma oportunidade de falar de um assunto para alguém, nós estudamos bem mais do que se fôssemos apenas assistir ao conteúdo. Então, antes de mais nada, vamos fazer uma breve oração, agradecer a Deus e ao Mestre Jesus por mais esta oportunidade de encontro, mesmo sendo virtual, e que este encontro nos traga bastante conteúdo para utilizarmos nas nossas vidas, que seja um encontro bastante proveitoso. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje falaremos sobre médiuns especiais e suas aptidões, e na parte B falaremos sobre benfeitores. Então, médiuns especiais é um capítulo lá no livro dos médiuns, onde existe uma divisão nos tipos de médiuns, e eles já nos esclarecem que essas características estão relacionadas ao espírito. Então, quando o espírito ele quer fazer uma comunicação, ele se utiliza de instrumentos, que são os médiuns. E eles fazem até uma comparação com um músico que utilizaria um violino para tocar, e que para um leigo, se observasse vários tipos de violinos, pareceriam bons instrumentos e iguais, e num primeiro momento assim que são os médiums, mas para aquele músico que tem bastante experiência, ele consegue perceber as diversas nuances entre cada violino e consegue perceber aquele que melhor lhe convém, aquele com o qual ele tem mais habilidade, mais afinidade. E assim é essa classificação dos médiuns. Também tem bastante comentários neste capítulo de Erasto e Sócrates, comentários bastante ricos. Essa classificação eu achei bastante interessante porque ela é bastante didática, ela é como se fosse um grande resumo. Então, hoje nós vamos observar todo esse capítulo, todo este conteúdo, mas vocês vão perceber que é bastante coisa, são bastante termos, então a ideia é nós tentarmos compreender, mas não há necessidade de decorar, e este grande resumo didático que Kardec nos auxiliou ao codificar esse livro, nos auxiliará nos nossos estudos futuros, em consultas futuras, sempre que quisermos revisitar este assunto. Então, aqui a bibliografia da aula. É a segunda aula do nosso livrinho, Curso de Educação Mediúnica, segundo ano, capítulo 16 do livro dos médiuns. Também temos uma pincelada do Consolador, questões 386 e 388. Livro dos Espíritos, sempre a nossa base, então a questão 464. E o Caminho, Verdade e Vida, lição 105. Então, para aqueles que quiserem se aprofundar, leiam esta bibliografia da aula. E aqui alguns lembretes. Então, médiuns são intermediários entre as esferas espiritual e física e transmitem sempre uma mensagem, de acordo com 3 condições essenciais. Então, a primeira condição é a qualidade do médium, então sua natureza, o quanto ele está evangelizado, o quanto ele se dedica ao estudo da doutrina, e a sua conscientização de que é um instrumento que deve trabalhar sempre para a aplicação do bem, trabalho no bem. Segunda condição, então, está relacionada ao espírito, a qualidade do espírito, e aí nós vamos observar estas qualidades pela seriedade da mensagem,
pelo conhecimento ou ignorância, e se essa mensagem ela tem um tom de bondade ou se é uma mensagem interessada, de cunho mais particular. E por último, a intenção e sentimento, o pensamento íntimo, mais ou menos louváveis de quem interroga o espírito. Então, qual é a intenção do médium ao realizar este trabalho? Qual é o seu sentimento íntimo? O quanto ele está interligado nessa tarefa tão importante. No livro Consolador, então, nós temos a questão 386, onde é perguntado qual a mediunidade mais preciosa para o bom serviço da doutrina. Então, dentre tantos tipos de mediunidade, qual seria a mais preciosa? E aí vem a resposta de que, primeiro, ninguém deverá forçar o desenvolvimento dessa ou daquela faculdade, porque é necessário, num primeiro momento, que haja espontaneidade. Tá? Então, aquele que é médium, ele vai em determinado momento, de forma espontânea, perceber que está sendo, diria assim, chamado para o trabalho. Então, não é ideal que seja forçado esse trabalho, mas tem um complemento muito importante que é dito que, desde que seja observada essa floração mediúnica espontânea, o médium deve então aceitar este evento com as melhores disposições de trabalho e de boa vontade. Não existe então mediunidade mais preciosa uma do que a outra. Todas as mediunidades, todos os tipos de mediunidade são oportunidades para trabalharmos no bem. E aqui também nós vamos lembrar que existem médiuns inconscientes, em que essas comunicações vêm de forma que ele ainda não perceba, ou pode ser médiuns voluntários, então aquele médium que em determinado dia, determinado horário, se prepara e pratica este trabalho. É o caso que acontece na seara. E nos trabalhos mediúnicos, temos de considerar igualmente os imperativos da especialização? E responde: a especialização é mais do que necessária, e somente de sua compreensão poderá nascer a harmonia na grande obra de divulgação da verdade a realizar. E aqui tem um comentário bastante importante, que é a questão da aptidão e da especialização. Então, a aptidão é relacionado ao organismo do médium, a aptidão que o médium tem para fazer uma psicofonia ou uma psicografia, por exemplo. Então, uma qualidade orgânica. Mas a especialização, que é totalmente responsabilidade do médium e muito importante, está relacionado ao estudo. Então, primeiro a compreensão dessa mediunidade, como ela acontece, qual é esse tipo de mediunidade que está aflorando no médium, quais são as características, compreender como devemos fazer a nossa reforma íntima para sermos cada vez mais melhores trabalhadores no bem e, com certeza, o estudo da doutrina espírita. Então, Kardec apresenta quadros dos principais gêneros de mediunidade, as diferentes variedades mediúnicas pelas semelhanças de causas e efeitos, embora afirme que não se trata de uma classificação absoluta. Então, ele tenta reunir em classes de acordo com as suas características, mas isso não é absoluto. E salienta que essa classificação foi trazida pela espiritualidade maior. Então, Kardec utiliza da didática para nos fazer compreender, mas isso foi trazido pela espiritualidade. Para iniciarmos estas classificações,
Primeiro, existe essa divisão principal em duas grandes categorias. Então, podemos ter médiums de efeitos físicos, que têm o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas. Então, no exemplo aqui, a materialização de um espírito que se torna visível. E a segunda categoria, médiums de efeitos intelectuais. Então, não é apenas físico, mas que são aptos a receber e a transmitir uma comunicação inteligente. E aqui sempre irá existir a participação do cérebro do médium, a atividade cerebral do médium. E aqui um exemplo clássico, a psicografia. Então, quando falamos de médiums de efeitos físicos, já temos aqui 8 classificações, vamos dar uma repassada em todas elas. Então, podem ser tipitólogos, que são aqueles provocadores de ruídos, de pancadas, de batidas. Motores, que são aqueles que provocam movimentos de corpos inertes. Translações e suspensões, que provocam levitação, suspensão de corpos, transportes, deslocamentos de objetos. Então, também podemos classificar como médiuns de transportes aqui, uma classificação que estaria entre translações e entre médiuns motores. Temos os médiuns de efeitos musicais, e aqui aquele que executa a música, mas sem o contato com o aparelho ou o instrumento musical. Médiuns de aparições, que provocam materializações visíveis e também tangíveis, então aquelas aparições que são possíveis de serem tocadas. Médiuns noturnos, que só obtêm certos efeitos físicos na obscuridade. E aqui tem um comentário no livro dos médiuns que fala que os médiuns noturnos, muitas vezes, eles podem ser aqueles médiuns que são fanfarrões, porque se existisse de fato uma dedicação ao trabalho de forma correta, eles não teriam essa habilidade apenas durante a noite, poderia ter a qualquer momento durante o dia. Médiuns pneumatógrafos, que provocam a escrita direta. Então, aqui também tem um comentário, vale nós lembrarmos a diferença entre os pneumatógrafos e os psicógrafos, tá? Então, aqui é a escrita direta, é um fenômeno puramente físico, diferente daquela escrita da psicografia, que é um efeito inteligente, porque, como já comentei, teria então a atividade cerebral do médium, tá? Médiuns excitadores, que são os que mediunizam magneticamente outros médiuns para os levar ao desenvolvimento. E no livro dos médiuns tem mais um médium de efeito físico, que seriam os médiuns curadores, que podem curar ou aliviar pela imposição das mãos ou fazendo uma prece, tá? Então aqui a gente lembra bastante do passe. Mas eles comentam que não é uma faculdade essencialmente mediúnica. Então essa faculdade da cura pode acontecer apenas com a magnetização, então sem a presença, sem o auxílio ali de um espírito. Então fica essa divisão ali meio no final, apenas como um adendo. E agora nós entramos nos médiuns de efeitos intelectuais. Então, os audientes são aqueles que ouvem os espíritos. E também aqui vale lembrar que alguns médiuns são de fato médiuns, audientes, e algumas pessoas na verdade são imaginações da sua cabeça, na verdade não estão ouvindo espíritos.
falantes, que nós conhecemos muito pela psicofonia, é o termo mais utilizado, que são os que falam sob influência dos espíritos. Então, trazem uma comunicação, o espírito fala utilizando esta ferramenta, o corpo, as cordas vocais, a boca do médium. Videntes são aqueles que veem o espírito em estado de vigília. Aqui é muito comum que alguém já tenha visto um espírito, tenha visto de relance, tenha tido alguma dessa experiência. E de forma mais rara, aquele vidente que tem o hábito de ver espíritos, que está no local e consegue perceber quem está ali, tá? E aí nós temos os médiuns inspirados, que recebem os pensamentos sugeridos pelos espíritos, na maioria das vezes, sem o saberem. Então aqui nós lembramos quando é comentado que todos somos médiuns e nem sempre acreditamos muito nisso, pensamos que, mas eu não escuto, eu não ouço. Mas se pensarmos que todos recebemos inspirações dos espíritos, algumas vezes até sem perceber, então fica bem mais clara esta questão de que todos somos médiuns, sim. E aqui também podemos lembrar que existe uma questão que pergunta como diferenciar se o pensamento é meu, se o pensamento é do espírito. E que normalmente as intuições vêm como se fossem uma voz nos falando. E que aquele primeiro pensamento, aquele primeiro raio que costuma vir na nossa cabeça, de fato seria um pensamento próprio. Tá? E quando nós começamos a discutir internamente algumas questões, poderiam ser influências. Então, continuando, médiuns de pressentimento, que tem uma vaga intuição de ocorrências do futuro, e os médiuns proféticos, que recebem revelações de ocorrências futuras de interesse geral em fins instrutivos. Então, ambos têm aquele pressentimento do futuro, mas eles fazem essa diferenciação de que pode ser aqueles acontecimentos vulgares, sem pouco interesse geral, e que esses médiuns são muito fáceis de serem enganados. Então, aqueles ditos videntes, entre aspas, que querem ler a nossa sorte, diferente de médiuns proféticos, que quando é permitido que saibamos o futuro, que também sabemos que são momentos raros, que no geral não acontecem, então eles têm essas revelações, mas que são revelações de fato importantes. Médiuns sonâmbulos, que em transe sonambúlico são assistidos por espíritos, tá? Também nem toda pessoa que tem essa faculdade recebe uma assistência, uma comunicação do plano espiritual, pode ser apenas algo físico. Médiuns estáticos, que recebem revelações dos espíritos em estado de êxtase. Temos os pintores ou desenhistas, que são os que pintam ou desenham. Hoje nós chamamos mais de psicopictoriografia, psicopictografia ou pintura mediúnica. E também é comentado que estes médiuns são aqueles que fazem pinturas elevadas, desenhos adequados e não apenas rabiscos ou coisas sem sentidos que poderiam ser apenas espíritos brincalhões. Médiuns musicais, que executam, compõem ou escrevem música sob a influência dos espíritos. Então aqui também lembrando que é um efeito intelectual, diferente daquele médium que apenas faz um instrumento tocar. E, por último, os psicógrafos, que escrevem sob a influência dos espíritos.
E aqui agora falando sobre a variedade de médiums escreventes ou psicógrafos. Então nós vamos pegar aquela psicografia e subdividir, tá? Muitas coisas aqui nós também já ouvimos falar. Então os psicógrafos podem ser classificados primeiro segundo o modo de execução. Então eles podem ser mecânicos. Quando a mão recebe um impulso involuntário, eles não têm consciência do que estão escrevendo, tá? Só vão saber o que escreveram após o término do trabalho, quando eles leem a própria mensagem. Os mais comuns que são os semimecânicos, então tem esse impulso involuntário da mão, mas conforme eles vão escrevendo, eles têm a consciência das palavras. Então, o movimento é involuntário, mas conforme essas palavras vão sendo escritas, eles percebem quais são essas palavras. Médiuns intuitivos, então eles recebem um pensamento e aí, de acordo com esse pensamento, eles têm a vontade de escrever, tá? Mas é uma vontade própria. Médiuns polígrafos que mudam de caligrafia. Então, isso não é tão comum, mas pode haver essa mudança de acordo com o espírito que está se comunicando. E mais raro ainda, aqueles médiuns que conseguem imitar a caligrafia que o espírito tinha enquanto estava encarnado, vivo. Médiuns poliglotas que falam e escrevem em línguas que não conhecem. E os médiuns iletrados, que são analfabetos, mas que ainda assim escrevem. E os médiuns iletrados também são bastante raros, porque apesar de ser possível, quando um espírito ele vai se comunicar através dos médiuns, ele usa muito a bagagem de conhecimento que esse médium possui. E todo esse conhecimento, então por isso que é bastante importante estudar a doutrina, todo esse conhecimento facilita esta comunicação, facilita as palavras, facilita as ideias. Então, quando o médium ele é analfabeto, é uma barreira bastante grande, né? Mas também é possível acontecer. E aí, ainda nos médiuns psicógrafos, segundo o desenvolvimento da faculdade, então, podemos ter médiuns novatos que ainda não estão desenvolvidos, não têm experiência. Os improdutivos, então é bastante comum quando nós somos convidados ao trabalho, aqui eu vou falar por experiência própria. Então, o médium improdutivo é aquele que ele recebe sinais sem importância, limitados. Então, apenas alguns riscos, apenas algumas formas que lembram letras, mas que não tem uma ideia ali completa. Você não consegue captar de fato qual é a ideia daquela comunicação. Então, é bem o início do desenvolvimento dessa faculdade. Formados, que são os já desenvolvidos, que transmitem comunicações com facilidade e presteza. E aí, lacônicos, que fazem comunicações breves. Explícitos, que fazem comunicações amplas e extensas, como se fosse um escritor já consumado, bastante experiente. E experimentados, que têm facilidade para escrever. Também podemos falar que os médiuns podem ser flexíveis, então eles prestam-se aos diversos gêneros de comunicação, inclusive com diferentes espíritos. Exclusivos, que recebem manifestações apenas de um único espírito. Então aqui também é importante lembrar que esses médiuns exclusivos, muitas vezes eles estão sob uma fascinação, uma influência negativa, né? Então, às vezes é algum irmão que
se agarrou ali ao médium e, na verdade, não está fazendo um trabalho no bem, é um trabalho útil. Evocações, que são os que tendo condições intelectuais mais amplas, nem sempre da encarnação atual, se prestam a intermediar as comunicações dos espíritos evocados. Ditados espontâneos que recebem comunicações espontâneas de espíritos não chamados. Então vocês percebem que essas características elas se misturam, que o médium pode ter um pouco de uma característica, um pouco de outra, por isso que essa classificação não é absoluta, tá? E há ainda dos médiuns psicógrafos, agora segundo o gênero e a parcialidade das comunicações. Então, eles podem ser versificadores, que comunicam em versos, poéticos, que fazem comunicações poéticas, ternas e sentimentais, positivos, que se comunicam com nitidez e precisão, literários, que possuem um estilo correto, elegante e eloquente, incorretos, que são imprecisos por falta de cultura. Tá? Então aqui essas classificações elas se relacionam muito com o quanto o médium consegue transmitir essa comunicação sendo imparcial, então sem colocar muito da sua influência, tá? E também está relacionado muito ao conhecimento que o médium tem de linguagem, de cultura. E aí eles entram em umas classificações interessantes, que são os historiadores, os científicos, os medicinais, os religiosos. Primeiro, falando aqui sobre historiadores, científicos e medicinais, eles comentam que não necessariamente o médium tem que ser um historiador ou um cientista para fazer esse tipo de comunicação, mas que provavelmente em outras vidas eles receberam estes conhecimentos mais técnicos e por isso tem essa facilidade, tá? Os médiuns medicinais eles recebem prescrições médicas, mas não são os médiuns de cura, tá? Então aqui é uma receita. Lembrei bastante do Dr. Bezerra de Menezes, que prescrevia essas receitas. Filósofos religiosos, então, filósofos ou moralistas, que vão falar sobre questões de religião, de filosofia. E por último, triviais e obscenos, que, como o próprio nome já diz, comunicações fúteis, imorais e que não têm proveito nenhum para nós. Os médiuns psicógrafos ainda podem ser classificados segundo as suas qualidades físicas. Então, olha só que extenso, né, esse estudo que nós estamos tendo hoje. Então, eles podem ser calmos quando escrevem lentamente e sem agitação. Podem ser velozes quando escrevem com rapidez que não é habitual, e aqui existe muito desgaste, muito cansaço do médium. Ou convulsivos, que permanecem em estado de superexcitação quase febril e às vezes dependem da natureza do espírito. Segundo as qualidades morais do médium, tá? Então aqui a gente fala da moralidade do médium, muitas coisas aqui nós já ouvimos falar também. Essa classificação vai nos relembrar a importância da nossa reforma íntima, da nossa vigília interna, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, tá? Porque eles falam aqui sobre obsedados, fascinados, subjugados, que nós já sabemos que são aqueles casos em que existe a influência negativa dos espíritos, são médiuns que estão
com algum grau de obsessão e são enganados por esses espíritos. E aí é muito fácil o médium se perder, o médium achar que ele é perfeito e que as suas comunicações são as melhores. É muito fácil o médium se melindrar. Algumas outras classificações, então, levianos, que não levam a sério as suas faculdades, então, tanto faz, tanto fez, não se importa em trabalhar utilizando esta ferramenta. Indiferentes são aqueles que não tiram proveito das instruções recebidas, porque quando o médium recebe uma comunicação, ele é o primeiro que está recebendo aquelas instruções. Então aquilo ele tem que entender que é um alerta para ele mesmo e não apenas uma comunicação útil para os outros. E nem sempre o médium tem essa percepção. Presunçosos, então, relacionados também a algum grau de obsessão, de fascinação, são aqueles que têm a pretensão de estar em relação somente com espíritos superiores, que nós sabemos que nem sempre acontece. Orgulhosos são os que se envaidecem, então, aqueles que esquecem que a comunicação não é deles e às vezes podem receber uma comunicação muito bonita, algo muito emocionante e podem achar que é deles e não é. Suscetíveis, que são os que ofendem-se com as críticas e gostam de ser bajulados. Mercenários, outra característica grave, que são aqueles que exploram as suas faculdades muitas vezes de forma monetária, vendendo ou cobrando para fazer alguma comunicação, dar algum conselho. Ambiciosos que, diferente dos mercenários, eles não vendem as suas faculdades, mas esperam tirar algum proveito delas. Médiuns de má fé que simulam faculdades que não possuem para parecerem mais importantes, né? Egoístas que guardam para si mesmos as comunicações recebidas. Então, diferente daqueles que não percebem que a comunicação primeiro é para eles, esses aqui, eles até podem perceber que é para eles, mas guardam para si, não compartilham, sendo que muitos outros podem tirar proveito, ter bons ensinamentos dessas comunicações, tá? Invejosos, os que se mostram despeitados com o maior apreço dispensado a outros médiums. Então, aquele que acha que está trabalhando na casa espírita e que, de repente, outro médium está sendo mais valorizado, né? Isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente pode atrapalhar muito os trabalhos. Médiuns sérios que utilizam suas faculdades para o bem, com finalidade útil. Médiuns modestos que não se atribuem nenhum mérito nessas comunicações e não se julgam livres de erros, né, de mistificações. Médiuns devotados que são dedicados, abnegados e sacrificam-se para o bem. E médiuns seguros que têm facilidade para a recepção, merecem maior confiança dos espíritos. São fluentes, desembaraçados e dignos. Essas últimas 4 características aqui já são as características do médium de bem, tá? Ufa, passamos todas as classificações trazidas no livro dos médiuns. Agora falando da parte B, benfeitores. Então, benfeitores são mensageiros de Deus que executam a sua vontade, ajudam os homens no decurso de suas provações e expiações terrenas, inspirando-lhe bons sentimentos e orientando-os. Então, aqui pode ser o nosso protetor espiritual, nosso guia, nosso anjo da guarda. Sua ação se faz sentir em estado de vigília, como também durante o sono, quando os espíritos recobram uma parte de sua liberdade. E esses amigos do mundo maior acordam a esperança e restauram o bom ânimo,
No entanto, devemos recordar que a tarefa de sustentação pertence aos próprios homens. E aí, na questão 464 do Livro dos Espíritos, como então podemos distinguir se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? E a resposta: estudai o caso, os bons espíritos só para o bem aconselham, e compete-vos discernir. Então, nós temos a obrigação de estudar estes pensamentos que estão vindo na nossa mente, fazer uma reflexão profunda e discernir, fazer esta distinção sempre com a mente e com o nosso coração. E com certeza, se observarmos com bastante atenção, com bastante cuidado, conseguiremos discernir se estamos tendo pensamentos bons ou ruins, pois já temos bastante bagagem, aí bastante conhecimento do Evangelho para isso. Bom, pessoal, e aí chegando ao final da nossa aula, deixo aqui algumas questões para a nossa reflexão. Podemos já refletir agora, ou então trocarmos experiências lá no grupo do WhatsApp. Mas para resumir a nossa aula, comente as condições que devem ser observadas para se obter boas comunicações. Então, eu sou um médium e eu quero trabalhar no bem, eu quero ter comunicações úteis. Quais são as condições que eu devo observar? Como eu devo me preparar para este trabalho? Qual é o ambiente? Como eu devo me melhorar no dia a dia para ter essas boas comunicações? Cite alguns indicativos de reconhecimento da identidade dos espíritos. Então, como eu consigo perceber se esse espírito trabalha no bem, se é um espírito leviano, ou se eu estou sofrendo algum tipo de fascinação? Quais são esses indicativos? Explicar a diferença entre um pensamento nosso e um sugerido. Então, isso não só uma tarefa dos médiuns mais ostensivos, mas de todos nós que o tempo todo estamos sendo influenciados. Última pergunta: explicar como se caracteriza a mensagem de um bom e de um mau espírito. Aí também tem relação com a pergunta de número 3. E lembrando sempre que o bom médium é aquele sério, modesto, devotado e seguro. Então, agradeço a presença de todos, a presença online no momento da aula e também aqueles que não conseguiram participar no horário, mas que conseguiram acompanhar este conteúdo, também agradecemos. E vamos pedir licença para encerrar esta aula com mais conhecimento para que seja colocado em prática nas nossas vidas. Quaisquer dúvidas, permanecemos à disposição e até uma próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!